É só falar em amamentação que vários mitos aparecem. E por causa desses mitos, muitas mulheres não conseguiram amamentar seus filhos pelo tempo que desejavam. Então, aproveitando o embalo da Semana Mundial de Aleitamento Materno, eu separei alguns mitos e algumas verdades para conversar com vocês. Então, fica aí confortável e vem comigo! Como é que vai funcionar? Eu escrevi os mitos e as verdades nos papeizinhos, coloquei dentro desse chapéu e aí eu vou sorteando e a gente vai conversando na ordem que sair. Vamos lá. Mamilos planos ou invertidos impedem a amamentação. Gente, isso é muito comum a gente escutar uma mulher falando que não conseguiu amamentar porque não tem bico, não conseguiu amamentar porque o bico dela é invertido. Gente, isso é mito, tá bom? O tipo de mamilo que a gente tem não impede a amamentação. Vou deixar uma imagem aqui para vocês entenderem melhor essa anatomia dos mamilos. O que acontece? O bebê para mamar, ele tem que abocanhar a auréola e não o mamilo. Talvez o mamilo plano, o mamilo invertido, pode trazer um pouquinho mais de dificuldade nessa ejeção do leite. E muitas vezes a própria amamentação faz com que o mamilo saia. Então assim, é legal procurar uma assistência de um banco de leite, se você tiver condições, chamar uma consultora em amamentação, porque o seu mamilo não vai te impedir de amamentar. A amamentação funciona como método contraceptivo. Esse é um ponto um tanto quanto polêmico, porque não há um consenso. Algumas pessoas acreditam que sim, outras pessoas acreditam que não. Eu tô trazendo nesse vídeo como uma verdade. Ah, mas Camila, eu engravidei do meu segundo filho quando eu tava amamentando. Ah, mas Camila, minha mãe engravidou de mim quando eu tava amamentando, por exemplo. Para amamentação diminuir a fertilidade da mulher, precisam de 3 coisas. A amamentação exclusiva, que a mulher ainda não tenha menstruado e que esse bebê ainda não tenha completado 6 meses. O que a gente considera menstruação nesse caso? 2 dias de sangramento, 1 dia de sangramento e 2 dias de manchado, ou 3 dias de manchado, 56 dias depois do nascimento. Qualquer sangramento antes desse período não é considerado menstruação. Essas informações que eu estou trazendo são com base no Manual Prático de Aleitamento Materno do Dr. Carlos Gonzalez. Seguidas essas 3 exigências, o método tem uma eficácia prática de 98,5%, que é similar à do DIU e superior à do preservativo. Só que isso a gente precisa o quê? Que esse bebê esteja mamando em livre demanda, né? Que as mamadas não aconteçam em intervalos longos. Então, quanto mais esse bebê mamar, maior vai ser a eficácia do método. Mas assim, fica a critério de cada uma. Existem pílulas anticoncepcionais com uma quantidade hormonal menor, justamente para mulheres que estão amamentando. Então eu acho que é legal você se informar, conversar com o seu médico e ver qual é o melhor caminho para vocês. Lembrando, gente, isso só funciona, esta regra só funciona nos 6 primeiros meses de vida desse bebê. Se a mulher não menstruou e se esse bebê mama em livre demanda. É possível uma mãe adotiva amamentar? É possível, gente. Dificilmente, na verdade não é nem dificilmente, ela pode amamentar, mas não vai ser exclusivo. Mas há casos que a mulher, com o estímulo de colocar o bebê aqui no seio, né, a liberação de ocitocina, o corpo entende a demanda e começa a produzir leite, né? Mas para isso faz o processo de translactação, que é quando coloca o leite ou materno ou fórmula num potinho com uma sonda e coloca o bebê no peito e essa sonda junto. Então o bebê vai mamar no peito da mãe, o que estimula a produção nela e vai puxar o leite dessa sonda. A translactação ela não é usada só em casos de mães adotivas, muito pelo contrário, ela é usada em mães que têm alguma dificuldade para amamentar,
em mães que tiveram que ficar separadas dos seus filhos no início da amamentação, mas uma mãe adotiva pode sim amamentar. Ela depende muito do estímulo e lembrar que não vai ser um processo fácil, depende muito da força de vontade, do quanto essa mulher vai querer, da paciência, depende de dedicação, mas é possível sim. Procure um banco de leite, procure uma consultora de amamentação. O leite materno é um leite vivo. Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? É muito comum a gente falar, junto com a frase de que o leite materno é o melhor alimento, né? O alimento mais saudável, mais completo para um recém-nascido, dizer que o leite materno ele é um leite vivo. O que isso significa? No leite materno existem anticorpos e células vivas, sem contar que esse é um leite que ele vai se adaptar às diferentes fases e necessidades desse bebê. Por exemplo, o leite de uma mãe que tem um bebê prematuro vai ser diferente do leite de uma mãe que tem um bebê que nasceu a termo. O bebê que tem uma infecção, o leite da mãe vai ter muito mais anticorpos, sem contar que a composição do colostro, do leite dos 6 primeiros meses, para o leite do primeiro ano, para o leite do segundo ano, tem composições completamente diferentes. Sem contar que também tem um leite que tem mais água com leite que tem mais gordura, né? Então, sim, o leite materno é um leite vivo porque ele se adapta às diferentes fases e diferentes necessidades da criança ao longo da vida e do processo de amamentação. Gente, só tá saindo verdade, não tá dando graça isso aqui. Bicos artificiais são uma das principais causas de desmame precoce. Ah, Camila, mas o meu filho chupou chupeta e mesmo assim mamou até não sei quando, chupou mamadeira e mamou até não sei quando. Gente, é o seu caso, tá? Não tô desmerecendo, não tô falando que não é verdade, mas é importante a gente dizer que a gente tá falando de evidências científicas. A gente tá falando do que acontece na maior parte dos casos. E bicos artificiais, ou seja, chupetas e mamadeiras, atrapalham sim a amamentação. E são uma das principais causas do desmame precoce. E isso a gente está falando de desmames que acontecem antes de 1 ano. Porque é muito difícil, na verdade, é praticamente impossível que uma criança que mame livre demanda no seio da mãe, única e exclusivamente, sem chupeta, sem dedo, sem nada, desmame antes de 1 ano de idade. Tá certo? Mas por que isso acontece? Primeiro, o movimento da mamada é diferente. Então, quando o bebê mama no seio da mãe, é o peito que se adapta à cavidade oral da criança. Já quando ele mama na mamadeira ou na chupeta, é a cavidade oral da criança que se adapta àquele bico, tá? E o movimento da mamada também vai ser diferente. Mamar no peito exige muita força, muito esforço da criança. Porque o leite, ele não sai fácil, a criança realmente precisa puxar, fazer um exercício de sucção. Já na mamadeira, isso a gente pode comprovar, é só pegar a mamadeira, a gente vira e vê que o leite pinga, é muito mais fácil. Então, um bebê que mama na mamadeira e vai pro peito da mãe, ele se atrapalha nesse movimento. Ele fica esperando que o leite goteje na boca dele, ao invés de puxar. Né? Quanto mais cedo essa criança começar a mamar bicos artificiais, maior a probabilidade de um desmame precoce. Peito é fábrica e não estoque, né? Isso é uma verdade. E assim, isso é muito comum dizer, eu tive pouco leite, ou eu não tinha leite, né? Mas o que acontece? O leite é produzido, 80% do leite, mais ou menos, é produzido no momento da mamada. Então, assim, se bebê não mama, não produz leite. Para você ter leite, tem que botar o bebê para mamar, por isso que a gente orienta tanto a livre demanda, que nada mais é do que dar o peito a hora que o bebê quiser, onde quiser e por quanto tempo o bebê quiser. Quanto mais o bebê mamar, mais leite vai ter. Quer ter leite, bota essa criança no peito, deixa essa criança mamar, que o leite vai ser produzido. Amamentar deitada pode dar otite no bebê. Mentira! Mito! Esta é uma orientação
que começou com bebês que mamam na mamadeira. Vamos por parte. Quando eu estou amamentando o bebê, ele já está deitado. Quando eu deito, ele vai permanecer na mesma posição. Exatamente na mesma posição do que quando eu coloco ele no meu peito. Então, quem vai mudar de posição nesse caso, no amamentar deitado, é a mãe, não é o bebê. Sem contar que quando ele mama o peito da mãe, o peito preenche toda a cavidade oral e faz o bico ir lá para o fundo da garganta e jogar o leite ejetado já para o fundo da garganta. Então, todo o movimento de sucção na mama faz com que a entrada para o canal aditivo seja tapada, e o que evita que o leite vá para esses canais. Então, pode amamentar deitada, é assim, para quem vai fazer livre demanda, é uma forma da gente descansar. Amamentar deitada é vida, é qualidade de vida. Depois que eu aprendi a amamentar deitada, assim, melhorou muito. As mamadas noturnas, elas passam a ser mais tranquilas. Então, vale a pena você dar uma olhada direitinho como faz para amamentar deitada e dar uma olhada também nas outras posições possíveis. Nem toda criança vai se adaptar bem na mamada mais comum, na posição mais comum. Então, você pode colocar a criança de cavalinho, que é sentada de frente para você, na posição invertida. Eu vou também deixar aqui uma imagem para vocês darem uma olhada direitinho como são essas posições, mas vocês também podem conseguir pesquisar sobre elas na internet, em grupos virtuais, podem receber esse tipo de informação em banco de leite ou com uma consultora de amamentação. A amamentação deve ser suspensa em caso de uso de antibióticos. Não! Mito! Por sinal, o antibiótico é o tipo de remédio usado para tratar mastite infecciosa. Não sabe o que é mastite? Visita lá o nosso vídeo, eu vou deixar o cardzinho em algum lugar por aqui para você dar uma olhada, porque a gente já fez um vídeo falando sobre mastite, engurgitamento, apojoadora, tá certo? Mas voltando aqui para o nosso tema, o antibiótico ele é usado para tratar a mastite. Ah, mas Camila, mas eu posso usar todo e qualquer antibiótico? Não. Os medicamentos, sejam antibióticos, anti-inflamatórios, o que forem, eles podem ser compatíveis ou não com a amamentação. Ou então eles podem ser usados com uma certa cautela, dependendo do caso, dependendo do tempo, tá certo? Como é que a gente faz para saber isso? Primeiro, é importante a gente sempre avisar os nossos médicos que a gente está amamentando. Sem contar que o Ministério da Saúde fez uma cartilha onde ele divulga quais são esses remédios que são compatíveis, quais são os remédios que devem ser usados com cuidados e quais não devem ser usados. Então eles têm o composto médico com verde, pode usar. Com amarelo, cuidado com o vermelho, passe longe. Além dessa cartilha do Ministério da Saúde, vocês também podem olhar o site e-lactancia.org. Ele é em inglês, mas ele também tem a mesma sinalização. Os remédios que são liberados na amamentação aparecem em verde, os que devem ser usados com cautela aparecem em amarelo e os que não devem ser usados aparecem em vermelho.